Bem-vindos ao Ninguém e 100 Mil. Eu chamo-me Roberto Gamito e encetemos este episódio, como é nosso apanágio, descartando o conceito que deu origem ao projeto, que seria a leitura do livro do Pirandello com o mesmo nome, e de seguida tecer uma interpretação, queira Deus humorística, acerca dessa página. Havemos de chegar lá, mas ainda não é hoje. É como o futuro em Portugal, mais uma vez adiado. O tema central deste episódio terá que ver com o 25 de Abril, sobretudo episódios, digamos, laterais, mas que engrossam este dia e eventualmente dar-nos-ão perspectivas acerca do mesmo. Haverá talvez um episódio lateral com o qual encetarei este certame. A veia, a política de Montenegro. Isto é, não há coisa que ele deteste mais que o 25 de Abril. De há uns tempos a esta parte, um dos seus objetivos é despolitizar, isto é, politizar à direita, o 25 de Abril. Se pusermos o dia nesses moldes, o 25 de Abril e o 25 de Novembro, o 25 de Novembro é uma espécie de 25 de Abril despolitizado ou politizado à direita. É preciso ler as entrelinhas desta frase ou desta ideia repetida 1000 vezes pelo governo. Calma com a política. Ainda recentemente, em relação ao pacote laboral, a Ministra do Trabalho: tenham calma, não misturem política com esta coisa do trabalho. Em tempos idos, motivaria, num estalar de dedos, uma revolução. Não há forma de falar do trabalho, do trabalhador, que passou de trabalhador para funcionário, para colaborador, e que padece dos mesmos males que o preto, o negro, a pessoa de cor, e saltamos de apodo em apodo sem resolver nada. Mas é isto que temos, uma grande indústria da cosmética. Mas essa cosmética não é a política. O facto de ela ser estonteante indica-nos a sua inclinação. Há 2 episódios que eu gostaria de falar, não sei se entretanto aparecerão mais. A minha voz também não está em condições de me dar esperanças para que eu me alongue. Falemos dos cravos e a saída desta flor e o fascínio com que essa flor, ligada à liberdade, essa palavra ecoada, repetida até perder o seu valor, enquanto o mundo nos está a retirar a liberdade, nós, enquanto papagaios, gostamos de repeti-la num dia certo. O cravo, enquanto símbolo, é esvaziado, pois a liberdade não é desdobrada em coisas mais práticas. Quando nos é vampirizado na esfera do trabalho todos os direitos, alegando que não há outra forma, dando o eufemismo ou a casta de eufemismos mais em voga atualmente, a flexibilidade e por aí vai, todos esses eufemismos se juntos querem dizer uma coisa: aqui na China ou nos Estados Unidos, precarizar. Atualmente só se consegue aumentar a margem de lucro se espremermos o que já está espremido. E desses ossos, pois é tudo o que sobra, já nos chuparam tudo, esses chupistas até ao tutano, é fazer um sumo de osso de homem precário. Como o precário foi hipnotizado pela lógica aspiracional, ele não se vê enquanto tal. Aí surge aquela ideia da melancolia de classe. Como nós não nos conhecemos nas nossas coordenadas de classe, há este desajuste. Estamos a lutar por coisas sem saber o sítio onde estamos. E para saber a física de um corpo, precisamos saber a sua posição inicial, tanto como a velocidade. Não sabemos da nossa posição inicial e a velocidade, neste caso, é uma ficção, ainda que seja motivada por este e por aquele, como o mantra, esta velocidade é desfiguradora. Mas tudo isto é um preâmbulo político. Eu quero falar do cravo, quero falar de um episódio biográfico que às 8 da manhã olhei para a porta da florista e havia uma fila. Nem no dia dos namorados existe uma fila à porta da florista. O cravo, que é uma flor que só sai à rua no 25 de Abril. Caso contrário, nos outros dias é deixá-la estar a secar. É como se houvesse um dia dedicado à liberdade e todos os outros, aí entra a realidade e temos de escolher ou cravo ou realidade. O cravo, sendo símbolo da liberdade, mostra logo a fragilidade quando está sujeito à lei da oferta e da procura. Como devem saber, aqueles que compram rosas no dia dos namorados e dão-se conta da flutuação dos preços da rosa, o que faz um paralelismo com um dos primeiros episódios do capitalismo, que foi a especulação à volta dos bulbos da tulipa. É engraçado como as flores estão em momentos decisivos da história humana. A tulipa, a rosa e
o cravo. O cravo é uma flor mais tímida. Eu falo por mim, pois ainda não frequentei um workshop de marionetista. É muito raro ver um cravo fora da data conhecida como 25 de Abril. É raro. Já havemos de falar do cravo verde, que afinal não é verde, é preto. Parece que estamos sempre condenados a frequentar aqueles concursos de Facebook, a cor do vestido, e às tantas temos de reequacionar ou ressignificar ou problematizar aquela lenga-lenga que parece muito fácil, mas se calhar tem uma profundidade desconhecida. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Para um chegano, a coisa pode não ser assim tão simples. Pode ser verde, vermelha, continua a ser branco, mas nós apresentamo-nos com um branco de autor. Um pouco antes, essa fila à porta da florista fez com que o preço do cravo disparasse, ao contrário daquilo que aconteceu na Revolução. E nós optamos por comprar o cravo naquela altura, pois nos outros dias não faz sentido. É muito raro aquela pessoa que se passeie com um cravo fora do 25 de Abril, mais ou menos politizada. É uma espécie de politização à la minute. Eu quero mostrar aquilo que sou em virtude deste cravo. E nós vamos à pendura do cravo. Não é o cravo que vai na lapela. Nós vamos à pendura do cravo. Se vivermos numa sociedade mais populosa, há ruas da liberdade, avenidas da liberdade, é como se fôssemos desembocar naquilo que esperam de nós. A liberdade é por aí. Na prática, tudo fica vazio. Como é que podemos falar de liberdade quando a taxa de esforço nas grandes cidades é de 113% ou coisa que o valha? Algarve, Porto, até Sines, se uma peça recentemente, quando o ordenado todo não chega para pagar a casa. Sendo que o direito à habitação é um direito que está presente na Constituição. Falar de liberdade nestas condições, sendo que uma das fontes da nossa economia é o turismo, um dos motores da precariedade, e a mão de obra é sobretudo despolitizada porque vem de fora, este caldo todo parece que não contribui para que nós, pelo menos, façamos uma pausa na pronunciação da palavra liberdade. Soltremos, para termos mais calma, para a saborearmos. Pode ser que percebamos que ela quer dizer uma coisa muito mais forte, mais polpuda. Parece-me um cenário bem contrastante. Às tantas faz-nos falta pôr um bigode a Groucho Marx. Eu tenho estas palavras de ordem, mas se não gostarem eu tenho outras. É uma liberdade que rechaça na realidade, pensando que a liberdade é um boomerang, quando volta a nós, volta com uma imagem cadavérica. É uma liberdade performática. Tendo em conta aquilo que nós sabemos acerca do trabalho, da precariedade, da precarização crescente nas condições da habitação. Que liberdade é essa que vocês estão a falar? Como há aquela pergunta da Hannah Arendt, onde é que nós estamos quando ouvimos música? Onde é que vocês estão quando pronunciam a palavra liberdade? Do cravo, humoristicamente falando, é muito engraçado do cravo estar sujeito às leis da oferta e da procura. E nós optarmos pelo pico, a época alta do cravo, 25 de Abril. A rosa é exatamente a mesma coisa. Era muito mais fácil para a carteira se comprássemos rosas noutra data que não o 14 de Fevereiro. Gostaria de saber qual é a época baixa da rosa. Gostava de saber qual é a altura do ano em que a rosa é mais baixa. Gostava de saber. A rosa terá outras nuances. A cor da rosa, tal como o cravo, tem outras simbologias. Somos uma espécie de modistas das flores. A cada cor inculcamos um significado. E talvez fosse útil pegar naqueles livros daquele historiador que dedica cada livro a uma cor. Este é o livro do preto, do rosa, do vermelho, para nos desmistificar a ideia de associar um único significado a uma cor. Cada cor já foi tudo e talvez se perceba de uma forma subreptícia aquilo que o Chega nos está a dizer acerca do cravo verde, que afinal não é verde, é preto aos seus olhos. A bem dizer, esta democracia é preta a uns olhos mais fanáticos e se calhar, em certa parte, é a realidade. Este é um ponto. O dia em que o cravo sai à rua para criar uma performance que é facilmente esvaziada se ouvirmos as parangonas dos dias anteriores e dos posteriores. Se vocês tentarem pôr esse cravo numa jarra, ele murchará no estalar de dedos. Assim que acaba a performance, é como se fosse um dente de leão. O dia seguinte é um sopro nesse cravo. Outro detalhe,
Houve pessoas que, em não arranjando ou achando que são vanguardistas, substituíram o cravo por uma rosa e fizeram ali um arranjo. Porque às tantas nós também já não sabemos o que é um cravo. O Chega não sabe o que é um cravo de cor verde, mas nós também já não sabemos o que é um cravo. É uma flor com uma certa cor. E evidentemente entramos no mercado das cuecas na passagem de ano. Cada cor na cueca simboliza qualquer... E nós... já não vemos o Messias, a chegada de Cristo, já não vemos a chegada de Dom Sebastião como hipótese do futuro, nós depositamos a esperança, quer nas cuecas na passagem de ano, quer nas flores. A não ser que sejamos abelhas ou pessoas enfarpeladas com um fato de abelha no carnaval, é demasiado peso para pôr nos ombros de uma flor, quer numa rosa, se acreditarmos no amor, quer na liberdade, se acreditarmos no 25 de Abril, na sua concretização. Evidentemente melhoramos, mas como os exegetas dessa data, aqueles que assistiram intelectualmente à transição, percebeu-se que ficou no limite, sendo generoso a meio caminho. Rapidamente houve uma mudança de cadeiras e aqueles que eram a oposição, eu sou comunista, eu sou de esquerda desde que nasci. E a coisa atualmente nem precisa ser dita dessa forma. Quem é de direita dilo e dilo de uma forma extremada. Tanto que o Montenegro está a tomar medidas que facilmente poderia ir para um espectro mais fanático. Não é para falar do Montenegro, que também podia ser explanado, como disse no início, o seu pouco à vontade do 25 de Abril é como se chegássemos ao 25 de Dezembro, ao Natal, e o Montenegro, se aplicasse o mesmo critério que aplica ao 25 de Abril, dissesse à sua família, aos putos da sua família, hoje o dia do anticapitalismo, não há prendas para ninguém, não há nada para ninguém, hoje vamos passar fome. É tão deslocado como aquilo que faz. Diante da data, esvaziou-a. Há um centro interpretativo do 25 de Abril que era para ter sido inaugurado há uns tempos, continuamente adiado, e só isto dá um poema. Para deixar que a memória do 25 de Abril não morra, ele havia constantemente. E tudo o que tem que ver com a memória do 25 de Abril, há uma força para que ela se dilua. Enquanto marca lateral, ou uma das figuras, nem que seja em parte do comunismo, enquanto memória contrastante, estou a pensar no Saramago, nós, como não conseguimos articular as coisas, não vemos como elas fazem parte de um bolo maior. O facto do centro interpretativo ser constantemente adiado, o facto do Saramago ter sido posto de lado, mas também o Mário de Carvalho ter sido posto na equação, mas é preciso não esquecer que, embora os dois sejam comunistas, o Saramago, a nível de figura simbólica, representa alguém que bateu de frente com uma figura como o Cavaco, que, nas palavras dele, era o gênio da mediocridade. E que, eu atesto, nesse campeonato continua insuperável. Na mediocridade, o Cavaco é um Shakespeare. Adiciono aqui palavrinhas da minha lavra. Mas há outro ponto, a questão das motas. Aqui na minha vila, talvez não seja perceptível, embora exista em cidades, as datas, os feriados, são alturas para que as pessoas saiam à rua, não para andar a pé. Aqui neste caso ninguém andou a pé, ninguém encheu, não digo as artérias, como dizem as artérias da cidade, é uma vila, no máximo terá veias, e veias às vezes cheias de colesterol, sítios curtos por onde não deviam passar caminhões. Se calhar levei a metáfora longe demais. Isto para dizer o quê? De forma substancial e vagamente humorística. Enchem as ruas da vila de motas. Há pessoal a superar o pó das motas, já é usado no fim de semana. Quem é motar de fim de semana. Não é uma paródia da expressão motar, é uma equivalência. Nesse dia aparecem ainda mais motas, há pessoal a pedir motas emprestadas, andam às voltas da vila, cada um é livre de fazer o que quer. Tens uma moto, tu não me vou juntar com mais motares para andar em cima da moto, a andar à volta. Qualquer pretexto, atualmente, parece-me um bom pretexto para andar de moto. Natal, vou-me vestir de Pai Natal no 25 de Abril. Ponho um cravo ou não ponho um cravo, é preciso andar na rua. Nada grita mais liberdade do que andar com a cara ao vento e, em podendo, ter os tomatinhos a dar, pois teve a ideia de andar de calções em cima da Harley Davidson. É uma imagem que cruza o ideário norte-americano com o português. Um gajo numa Harley Davidson enquanto está com calçanitos e os tomates a dar, e é uma imagem bonita. Gostaria que guardassem na vossa cabeça. Além disso, a moto é um bicho que já faz muito barulho. O barulho que nós tentamos evitar a todo custo, e falhamos sempre, não há um caralhinho de um silêncio não há 5 segundos de silêncio em lado nenhum. Estabelecimentos grandes que
têm televisões a dar, cada uma a dar uma determinada coisa, e como se isso não bastasse, às vezes tem música de fundo, e há ali uma barafunda de vozes, tudo para que o silêncio não assente arraiais. Caso contrário, começaríamos a refletir. Há pessoas desavergonhadamente que dizem, diante de alguém que está macambúzio, não me penses nisso. Como se o pensamento fosse a pior coisa, como se o pensamento fosse a maldição, e por vezes é. Diz-nos qualquer coisa deste tempo. Como se isso não bastasse, nesse cortejo de motas, o pessoal apita. E é aqui é que vai o meu reparo mais ou menos humorístico. Esse cortejo de motas, já barulhento, lento, adiciona outra camada que são as buzinas. Faz uma chinfrineira. Só nos filmes é que é bonito, quando vemos aqueles documentários na Índia, e é pá, tão bonito, isto é pitoresco. Pitoresco, mas deixa-me lá passar para a frente no vídeo. Pá, causa morticária. Noutra situação, se fosse num dia de semana, o mesmo conjunto de motas já a apitar, o pessoal insurgia-se. É pá, barulheira para quê, pá? Foram vocês que se reuniram. Uma coisa é estar no trânsito e ser surpreendido por um engarrafamento. Vocês não combinaram com aquelas pessoas para se encontrar ali. Não estão a festejar merda nenhuma a não ser uma vida precária. Agora, vocês combinam com um conjunto inenarrável de pessoas. Vamos juntar-nos e percorrer vagarosamente as ruas da vila a apitar que nem malucos. Não podem ficar surpreendidos, a não ser que tenham Alzheimer. Aí pronto, é um motar com Alzheimer e o que é que eu estou aqui a fazer? Olha, a apitar. Pode ser que o barulho suscite um neurónio meio adormecido. Isto já me encanita. Procuro um silêncio e não há forma de o encontrar. É mais fácil encontrar o amor a fazer um blowjob a uma ex-namorada que agora ganhou um dildo. Epá, isto é um mundo da fantasia, do que arranjar 10 segundos de silêncio, seja onde for. Eu já não vou para o campo, porque certamente há um gajo com uma coluna, aquelas imagens idílicas, pessoal a passear à beira-mar. Há um bar, por vezes fechado, como já me aconteceu, está fechado, ainda assim, deixou a música a dar e um gajo não consegue ouvir o mar. É assim como é que um gajo pode ter ideias boas ou ideias suicidas se está a ser presenteado com música? Não dá. Voltando aos motares, há pessoas na estrada a ver motas, a aplaudir, a rir e a fotografar. Um dia normal, o pessoal passava-se dos cornos. Eu tenho de ir para o trabalho, quero passar na passadeira. Isto parece uma redundância, mas nos dias que correm é preciso frisar. A passadeira parece estar mesmo a dizer para passar, e isto não é perceptível para o peão nem para os condutores. É raro o dia que não vejo o olhar de espanto na cara do condutor quando eu tento atravessar. Ele diz, mas isto é para atravessar. Parece que foi a primeira vez que viu. Às vezes uma irritação. Então, mas este gajo tem a arrogância de passar numa passadeira e de me fazer parar. Parar é morrer. E se isso é verdade, o gajo faleça logo ali, apareça logo a ambulância. Quem é que foi o culpado? Foi um gajo na passadeira, depois parar é morrer, o gajo faleceu. Pronto, é este gajo. E já assisti gajos a passar ao lado, já todos fizemos. Não sou melhor que ninguém, a não ser 3 ou 4. E nós passamos ao lado porque, só quero frisar essa questão. A mota é barulhenta por si e camada de barulho, buzina delas. É uma espécie de casamento perpétuo que, ao contrário do casamento, normalmente, de um sítio A para um sítio B, copo d'água. Ora, num sítio pequeno, numa vila, este cortejo anda às voltas. E ninguém ganha com isto. O que é que motiva? Não há nada. Comecei por ser humanitarista, humanista, pensar nos valores da liberdade, com um cravo na lapela. Ou se esse cortejo andar às voltas na vila e eu começo... Se eu fosse ditador, a primeira coisa que acabava era isto. Enquanto memória do 25 de Abril, não fica bem, não é? E são vocês que se montaram nas motas. Pessoas sensíveis no barulho, eu não posso ouvir nada, mas... datas especiais é meter numa moto pipipi. Outra, que esta nem estava aqui na cabeça para vos dizer, é cravos, uma torrente de cravos, é uma avalanche de cravos em certas ruas, uma avalanche de motas, não há chaimitos, vamos de motas, é uma moto, nada me espicaça mais o meu lado, nada me espicaça o meu lado mais revolucionário que ouvir um rater, e eu, opa, temos de mudar de vida, é logo, tens de mudar de vida, é o carpe diem do motar, e de seguida, há os foguetes. Eu não sei se isto assola todos os sítios em Portugal, mas aqui começou só por ser o Benfica, uma vitória especial, há foguetes, Agora é todos os clubes, todos os dias, devem dar foguetes às pessoas. Este carregamento de foguetes, ou o pessoal faz tantos foguetes para o Réveillon e depois ficam a sobrar armazéns cheios de foguetes, tem de dar vazão a isto, que isto depois estraga-se e andam a distribuir isso ao preço da uva mejona. E o 25 de Abril não é exceção. Foguetes de manhã, à tarde, à noite, e os cães não se calam.
As minhas cadelas ficaram afónicos às 3 da tarde, já estavam fartas de ladrar. Se a liberdade é para isto, foi para isto que se fez o 25 de Abril, para as minhas cadelas ficarem afónicas, para eu não ter um minuto de descanso. Sem silêncio o homem não consegue criar e eu preciso de criar para me sentir vivo e vocês matam-me com tanto barulho. Sentem-se aí ao menos numa esplanada, bebam uma merda como uns caracóis. Estejam calados, pá. Estejam calados, pá. Então o problema do combustível e vocês andam às voltas, a passear o vosso cravo, pá. Vocês às tantas têm atrás de vocês um enxame de abelhas, um curso carnavalesco. As motas vão à frente, também vão as pessoas e atrás vão as abelhas porque esperam ainda catar qualquer coisa daqueles cravos. E eu vou atrás porque eu sou o carro vassoura da Revolução. Porque eu sou o carro vassoura do 25 de Abril. Está feito. Ninguém e 100.000. Sou Roberto Gamito, sigam-me nas redes, ponham 5 estrelinhas no Spotify e até à próxima.